boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde com fogo, né? Uma tarde quente no futebol brasileiro, porque o Botafogo, também conhecido como Fogão no Rio de Janeiro, é o líder disparado, não é nem isolado, é disparado do Campeonato Brasileiro. Abre aí 7 pontos para os 2 times que vêm atrás na tabela, que são Grêmio e Flamengo. Abre 8 pontos para o Palmeiras e calando muita gente, inclusive aqui quem vos fala. Porque eu fui um que falei, dificilmente o Botafogo vai se manter por muito tempo na liderança. O Botafogo não tem elenco para segurar uma liderança de Campeonato Brasileiro. E na semana que o Palmeiras poderia ser líder, como a gente falava, se o Palmeiras vence o Bahia, se o Botafogo vence o Cuiabá, os 2 decidem a liderança no fim de semana. E aí o Palmeiras vencendo em casa, onde é favorito, pode assim assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas aí, a semana que poderia ser da virada palmeirense, foi a semana dos sonhos do Botafogo. Venceu o Cuiabá, Palmeiras perdeu para o Bahia e vence o Palmeiras dentro do Allianz Parque, jogando de igual para igual. Teve outras chances de fazer o gol. Tiquinho Soares, grande jogador do futebol brasileiro por enquanto. E eu abro o programa aqui dando boa tarde pro velho Vamp. Boa tarde, Fábio Piperno, Mauro César Pereira. Maurão, já vou começar jogando a palavra para você, né? Porque você, como carioca, trabalhou muito tempo na imprensa do Rio também. E a gente viu o quanto o Botafogo deixou de competir por muitos anos, né, Mauro? Principalmente nas principais competições. Deixou de chegar como um dos favoritos ao título desde 95, que o Botafogo não conquista um título de expressão. Depois teve aquela Libertadores, onde o Grêmio foi campeão e o Botafogo fez uma boa campanha, mas depois disso nada. E agora a gente vê o torcedor botafoguense empolgado e o que pode melhorar, né, Mauro? Porque além de estar jogando bem esse time do Botafogo, o Botafogo ainda pode contratar, porque vai ter a janela do meio do ano e o Textor, o Vamp disse bem, ele gosta da brincadeira. Ele viu que ele pode ser campeão brasileiro, ele deve botar o dinheiro na mesa, né, Mauro? Mas ele tem um problema imediato que é o Luiz Castro, né? O Luiz Castro tem proposta do futebol saudita e em todas as suas declarações a respeito do assunto, ele deixa no ar a possibilidade de ir embora, né? Ontem, de novo, ele falou isso, ele não é enfático, vou, fico, mas está muito claro que ele está balançando, né? É muito dinheiro. E ele até fez uma referência numa das palavras, numa das declarações dele, sobre quando queriam que ele fosse embora. Pouco tempo atrás, o Botafogo fez uma campanha ridícula no Campeonato Carioca, nem conseguiu chegar entre os 4. Foi Volta Redonda, que se classificou com Vasco, Flamengo e Fluminense para aquela fase do campeonato, e muita gente pedia a cabeça dele. Ele até fez essa referência, quando queriam que eu fosse embora, agora quero que eu fique e tudo mais. Então, acho que esse é o problema mais imediato do John Textor, né? Se por acaso ele perder o técnico, o que ele vai fazer? É até muito curioso que ele demitiu o Anderson Moreira, alegando que o futebol, o estilo do Anderson Moreira não é o futebol que ele queria ver. E o futebol que o Botafogo joga, como jogos como esse de ontem, não é muito distante disso, não. Um time com pouca posse de bola, um time que joga fora de casa mais precavido, se protegendo. Não é que seja errado, tá? Só estou identificando as semelhanças que existem entre o que fazia o ex-técnico e o que faz o atual. Mas está funcionando, isso é que importa. O Botafogo está tentando se fixar ali entre os candidatos nos títulos importantes, competições importantes. No caso, o Brasileirão, para chegar de novo na Libertadores. Teve 2013, quando ele tinha o Sidorf e tudo mais. Foi um período até que o Botafogo se endividou muito, que tinha um time muito caro para as suas possibilidades. O presidente era o Maurício Assunção, que faleceu agora recentemente, inclusive. E o Botafogo chegou a liderar. Nessa altura ele estava atrás do Cruzeiro e passa o Cruzeiro, vira líder, lidera 2, 3 rodadas, aí cai, vai parar em 4º. Então, acho que assim, o momento que vive o Botafogo, isso é natural, que haja toda essa empolgação. Eu acho que a vitória foi muito convincente. Segundo tempo muito bom do Botafogo, jogou de uma maneira muito madura, não correu riscos, teve a melhor chance, que foi o gol que o Vitor Sá acabou não marcando. Tem muito campeonato ainda pela frente, claro. Agora, acho que a grande preocupação do Botafogo nesse momento é a manutenção do seu técnico, né? Se perder o técnico, vai ser um problema muito sério para o John Textor. Ele até disse, né, que os sauditas estão indo em cima dos jogadores dele do Lyon, querem o técnico dele do Botafogo, ele tem diferentes clubes aí pelo mundo, né? E, de fato, é uma política de Estado, né? Tentar usar o futebol aí para mudar a imagem do país, para projetar a imagem do país ali, o seu
príncipe ditador fazer aquilo que lhe convém, com o Mohamed bin Salman, e o dinheiro não está faltando. Então, de fato, o risco do Botafogo perder seu técnico hoje é grande e isso pode ser um divisor de águas. Se continuar com o Luiz Castro, eu acho que aí, claro, talvez na janela, buscar uma ou outra contratação pontual. O Botafogo tem sido muito feliz aí na observação de mercado, achando jogadores pouco conhecidos aqui no Brasil que estão dando certo, para ter uma sequência. Agora, eu diria que os melhores jogos do Botafogo nesse campeonato foram contra Atlético, Fluminense e esse contra o Palmeiras. Momentos diferentes, estratégias diferentes, em casa e fora, adversários difíceis, né? E que o Botafogo venceu e com autoridade. E venceu o Flamengo também, né? Num jogo um pouco diferente, porque teve jogador expulso, ficou com um homem a menos, foi muito atacado, mas suportou a pressão nos ataques que teve, as chances que criou, aproveitou e venceu também. Então já venceu o Flamengo, venceu o Atlético, venceu o Fluminense e venceu o Palmeiras. Isso não é pouca coisa, né? É isso, né, Vamp? Você mesmo disse que o Botafogo venceu os seus principais concorrentes ao título. O Botafogo venceu o Flamengo, o Botafogo venceu o Palmeiras, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, o Botafogo que vai fazendo realmente uma campanha impressionante, mas como diz o Mauro, a gente tem até a sonora, né, do Luiz Castro falando sobre essa situação, falando se ele vai ou não ficar no Botafogo, que é a grande preocupação não só do Textor nesse momento, mas da mídia no geral. A mídia quer saber, o treinador, o Flávio Prado mesmo, ontem brigou comigo aqui, tá chegando também aqui no programa, dizendo que o Luiz Castro é o grande treinador do futebol brasileiro nesse ano. Quando eu discordei completamente, eu disse, no brasileiro, sim. No ano, não, porque o Botafogo passou vergonha no Campeonato Carioca, teve que disputar a Taça Rio, mas agora realmente é um cara muito importante para esse Botafogo. Eu vou colocar aqui a declaração do Luiz Castro, depois eu quero escutar, vou pedir você o quanto esse cara pode fazer falta e se ele sair, o Botafogo perde sua principal chave nesse Campeonato Brasileiro ou não? O principal são os jogadores que lá estão. Vamos escutar aí o Luiz Castro. Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que eu entrei no Botafogo, quando vocês pediram para eu sair. Quando vocês pediram para eu sair, eu tinha esse contrato com o Botafogo, que era de 2 anos. Mas há uma cláusula no contrato em que diz que para eu sair, a outra equipa, o outro clube tem que pagar a minha cláusula para eu sair, para eu me mandar embora tem que pagar o que falta até ao final do ano. Portanto, é isso. O que eu lhe quero dizer é que hoje ganhámos ao Palmeiras 3-0, ganhámos bem e fomos uns justos vencedores. Eu sou muito pragmático na minha vida, eu vivo muito hoje. A solidez da nossa família Botafogo não está só assente no Luís Castro. O Luís Castro é só uma peça desse puzzle que todos os dias dá o melhor de si e todos os outros elementos do puzzle dão o melhor de si para a construção do novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, sei que hoje ganhámos bem e é isso que tenho para vos dizer, não tenho mais nada. Tudo aquilo que vai para além disto é o meu agente que domina, eu não domino isso. Ganhámos, estou feliz por ganhar, me interessa-me agora fechar com os meus jogadores a vitória e o dia da manhã é outro dia. Olha aí, Vamp. É o Luiz Castro deixando claro, não sei o que vai acontecer. Então, como diz o Mauro, essa é a grande preocupação do Botafogo. A grande preocupação do Botafogo agora é ser o treinador, mas também o torcedor do Botafogo não tem paz. Quando o torcedor do Botafogo tá bem, tá confiante, 8 pontos aí à frente do Palmeiras, 7 à frente do Grêmio e do Flamengo, acontece uma situação como essa e pelo jeito que ele tá falando, é difícil ele ficar. Porque geralmente quando o treinador acha que ele vai ficar, ele diz, não, nada me tira hoje do Botafogo, tô focado aqui, quero esse título brasileiro. Ele diz, não sei o que vai acontecer. Boa tarde, Tico, Flávio, Maldo, boa tarde, Piperno, boa tarde a todos, né? É complicado, né? O futebol saudita tá tirando aí grandes jogadores, não digo não dos principais jogadores, mas jogadores de nome, de talento. Você vê, o Benzema tava no Real Madrid, né, com possibilidade, não é em baixa. O Benzema termina a temporada não igual à temporada de 2021, mas é o Benzema, o Kanté, o Cristiano Ronaldo já está lá, fez proposta para o Messi e outros atletas que estão indo e os que já tem lá, né? Não me surpreende nada disso aí da entrevista dele, que ele já falou isso até na entrevista contra o Cuiabá, no meio de semana, quando o Botafogo venceu o Cuiabá lá. Ele falou, tô pensando no jogo do Palmeiras, e aí vai
não demonstra porque é os petrodólares, né? As propostas não chegam mesmo. Não sei se é um fundo de verdade. Até eu acho que o Giovani aí, garoto promissor do Palmeiras, da seleção sub-20, eu acho que está indo também lá para o Al Saad, da Arábia Saudita. É uma peça-chave, é um treinador que fez mesmo, fazendo o Botafogo jogar bem. Agora, Tico, se fosse só para comentar assim, vamos chegar aqui, todos nós que trabalhamos na parte de esporte da Rádio TV Jovem Pan. Falando assim, ó, o campeão vai ser o Flamengo, o segundo Palmeiras, terceiro Atlético Mineiro, quarto o Santos, quinto Corinthians. Tchau, em dezembro a gente volta aqui e comenta. Tem que comentar em cima daquilo que a gente vê. No dia a dia, o Botafogo, no começo da temporada, a gente não apontava como um dos favoritos mesmo, não classificou as semifinais do Campeonato Carioca, é eliminado da Copa do Brasil, né? Não está na Copa do Brasil, só tem mesmo o Campeonato Nacional, é uma coisa muito importante. Ganha a vaga para a próxima Copa do Brasil via Copa Rio, que ganhou do Audax, né? Quer dizer assim, então é em cima daquilo que a gente viu. Agora começa o Campeonato Nacional, vai ganhando, vai vindo rodadas. A gente está aqui comentando a rodada de ontem, que o Botafogo fez ontem, contra o atual campeão brasileiro. Jogo difícil, poderia pênalti perdido, tudo. 12 jogos, 10 vitórias. Pegou os principais times da tabela. Os 10 primeiros, time que está ali na tabela, os 10 primeiros colocados, ele só não pegou ainda o Grêmio. O resto, e perdeu só do Atlético Paranaense. O resto ele ganhou de todos. Ganhou de todos. O Goiás está na zona de rebaixamento, ele perdeu. Quer dizer assim, é uma gordura boa, faltam ainda 26 rodadas, né? E se vier a proposta mesmo, eu acho que ele vaza. Porque até o Texas falou, ó, tem a proposta para ele. O Texas já assumiu. Já. Falou que quer tirar um jogador, os sauditas quer tirar um jogador do Lyon, quer tirar um jogador do Crystal Palace e quer tirar o treinador dele do Botafogo. E eu não acredito também assim, eu sei que ele tem o talão de cheque, né? Pode apostar no seu segundo ano como investimento no Botafogo, a uma conquista nacional. Só que eu estava vendo a entrevista que eles já gastaram o ano passado para ter essa base de hoje. Pode chegar um ou outro aí na janela, né? Mas o momento é muito bom do Botafogo, um momento tranquilo, a não ser para o seu treinador, se fica ou não. Com certeza, se sair vai fazer muita falta, porque já conhece, já está ali no seu segundo ano de trabalho no Botafogo, e se não ficar, vai fazer muita falta mesmo. Não é um que vai chegar e... Agora, o Pipeno, também para falar do Palmeiras, né? O Palmeiras vem da segunda derrota consecutiva, estava invicto no Campeonato Brasileiro, era o último invicto do Campeonato Brasileiro, brigando para chegar na liderança. E aí numa rodada, né, numa semana decisiva, o Palmeiras perde para o Bahia do jeito que perdeu, não jogou muito bem, o Bahia também não jogou muita coisa, não ameaçou o gol do Palmeiras. Agora, numa ameaça, fez o gol ali nos acréscimos e saiu com a vitória. Aí contra o Botafogo, Palmeiras foi mal? Não, também não foi muito mal, mas perdeu chances, perdeu inclusive o pênalti que teve com o Rafael Veiga. É preocupante a fase do Palmeiras. O Mauro já levantava que a defesa do Palmeiras era pior do que na temporada passada. Isso o Mauro vem falando já desde algum tempo. E agora a gente vê um ataque também com erros nas finalizações. É preocupante ou não? É normal, é do jogo, o Palmeiras também não seria invicto até o final do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Pilhado, boa tarde aos colegas. Imaginar que alguém fosse terminar o Campeonato Brasileiro invicto é uma utopia, né? Isso não existe mais no Brasil, aliás, há muito tempo. O único campeão invicto, salvo engano, foi o Internacional de 79, 44 anos atrás. O Palmeiras não perdia 2 jogos em sequência no Campeonato Brasileiro, aliás, desde 2021, não só no Campeonato Brasileiro, mas todas as competições reunidas, né? E é claro que também a gente falava que quando isso acontecesse no Palmeiras, crise. É óbvio que não é uma situação de crise, mas deixa alguns alertas acesos. Eu chamo a atenção já há algum tempo para o fato de que alguns atacantes do Palmeiras em 2023 não se encontram tão bem. É só ver, por exemplo, quantos gols cada um deles fez, né? O Dudu está muito abaixo do normal, fez alguns grandes jogos, é verdade, como na final do Campeonato Paulista, mas foi o único grande jogo dele naquele Campeonato Paulista. Depois ele oscilou, fez um outro bom jogo no Campeonato Brasileiro. O Rony também. O Rony claramente viveu um 2022 melhor que o atual. O Veiga começou muito bem a temporada, mas
Ontem, por exemplo, não atuou bem. Agora, veja, eu acho que alguns alertas ficam, mas é claro que é evidente também que está muito longe de ser terra enfim, arrasada. Eu acho que, falei ontem aqui, que o Palmeiras ele vive um ciclo agora em 2023. O Palmeiras tem que tomar cuidado. E veja, repito, o Palmeiras está muito vivo em todas as competições. Se ganhar do Bolívar no meio de semana, fecha essa fase da Copa Libertadores com a melhor campanha. Se empatar, ele se complica um pouco, porque vai virar como segundo, mas tem a chance de ser o melhor de novo entre os 32. O Palmeiras avançou na Copa do Brasil, foi campeão paulista, venceu a Supercopa, enfim. O Palmeiras vai alcançando todos os objetivos até aqui, menos o Campeonato Brasileiro, quando se imaginava fosse estar um pouco mais à frente. Agora, o Palmeiras tem que tomar cuidado para não correr o risco de cair naquela questão que envolveu o Corinthians de 2013 e até mesmo o Grêmio de 2019. O que é? É o elenco ser mantido, com poucas alterações, e é o técnico estabelecer uma relação de excessiva cordialidade, de gratidão com alguns jogadores que o levaram a ganhar muitas competições. Isso é natural do ser humano. Só que, veja, esse também é o primeiro momento em que o Abel Ferreira, um técnico ainda jovem, de carreira curta, se vê diante dessa questão de olhar para um elenco, porque ele está começando a enfiar a carreira praticamente agora, né? Então é a primeira vez que ele tem a oportunidade de olhar para o elenco e falar: puxa vida, será que está ou não na hora de fazer algumas mudanças no meu time titular? Porque, vejam, o Palmeiras, com o retorno do Gabriel Menino no lugar do Richard Rios, o Palmeiras vai ter 9 jogadores, volta a ter 9 jogadores que já 9 titulares que já estavam lá quando o Abel chegou. Então é claro que não é fácil no dia a dia para quem lida com um grupo fazer algum tipo de mudança. E aqui não estou dizendo que tem que barrar drasticamente, tem que provocar uma ruptura no time, não é isso. Mas de vez em quando chamar algum intocável e falar: olha, seguinte, você vai ficar 2, 3 jogos fora, descansa um pouco, areja a cabeça. Enquanto isso, a gente cria outras alternativas, outras soluções para um jogo complicado. Então, talvez esse seja o momento desse ponto de inflexão. Agora, uma coisa que o Flávio chamou atenção ontem, né, para a campanha do Botafogo agora e o Corinthians 17, a gente sempre estabelece esse paralelo. Ô Flávio, você sabe que em 2017 o vice-líder e o terceiro colocado têm a mesma pontuação que tem hoje, 23 e 22. É que o Corinthians tinha desgarrado um pouquinho mais, 32 a 30 do Botafogo. Mas o fato é que a margem, como naquele momento, já é muito confortável. Agora, Mauro César Pereira, a gente teve essa discussão ontem, né? O Flávio Prado disse aqui: o Luiz Castro é o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro nesse ano. E eu, né, com o meu jeito mais emotivo, fiquei meio revoltado. Sei lá, emotivo. Xarope pode ser também. Agora, eu acho que foi um absurdo o que ele falou. Eu acho ainda que é o Abel Ferreira, o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Agora, por quê? Porque o Luiz Castro, o começo de ano do Botafogo foi muito ruim. O Botafogo não classificou para a semifinal do Campeonato Carioca, foi o Volta Redonda. O Botafogo teve que disputar a Copa Rio para ter uma vaga na Copa do Brasil. Querendo ou não, o Palmeiras passou na Copa do Brasil e o Botafogo foi eliminado. Estava vencendo por 2-0 na Arena da Baixada e sofreu uma virada para 3-2 do Atlético Paranaense. Depois venceu no Rio, mas perdeu nos pênaltis. É um ano sensacional do Botafogo agora, sim. Porque nenhum torcedor do Botafogo imaginou ser líder do Brasileirão com 8 pontos de vantagem. Mas é um exagero do Flávio Prado dizer que o Luiz Castro é o melhor treinador do futebol brasileiro no ano? Ou você concorda? Eu tô errado. Eu só não entendo por que vocês estão discutindo isso agora. O ano chegou na metade. Qual é a relevância de dizer que ele é melhor ou pior? Foi o Fernando Diniz um momento, foi o Abel outro momento, agora o Luiz Castro, amanhã apareceu o Sampaoli, apareceu o Mano Menezes. Ele foi numa hora que não era mais difícil. O Luiz Castro está sendo na hora mais difícil, que é o brasileiro, na minha opinião. O Luiz Castro não joga Libertadores, o Diniz está jogando Libertadores, meteu 6 no River Plate. Ganhou do Flamengo de 4-1 na final do Carioca, depois de perder por 2-0. Agora está mais embaixo, está recuperando. O Luiz Castro foi eliminado pelo Atlético Paranaense, você lembrou aí agora. Eu acho que no final do ano a gente vê isso. Agora, tem momentos de um, de outros. Uma hora é um, outra hora é outro. Isso vai mudando a cada instante.
Não acho... Daqui a pouco vai ser o Luiz Castro na seleção. Era o Diniz. Mas você acha que já dá para classificar o Luiz Castro como um grande treinador? Não. No futebol brasileiro? Ainda não ganhou campeonato nenhum, não fez nenhum. Ele está tentando escrever uma história. Eu não sei o que vai acontecer. Se ele vai ficar. Ele faz, nesse momento, um bom trabalho. Eu só acho que o trabalho do Luiz Castro, ele não é inovador. O Botafogo joga como vários times brasileiros jogam. O Palmeiras também, várias vezes, com o Abel, é assim. É um time que... Qual a diferença ontem, do primeiro tempo de Palmeiras 0, Botafogo 1, para o primeiro tempo, 2 semanas antes, de São Paulo 0, Palmeiras 1? Até os números são parecidos. Estratégia muito semelhante. Eu jogo no campo do adversário, você vai ter mais a bola, você vai me atacar, eu me defendo bem, não vou tomar gol e vou espetar você a qualquer momento. Falei, e foi exatamente o que aconteceu. A diferença é que o Palmeiras fez o segundo gol. O Botafogo não fez e teve a chance com o Vitor Sá, melhor do segundo tempo. O segundo tempo, o Botafogo é melhor do que o primeiro, na minha opinião. O segundo tempo, o Botafogo muito dominante, tu correu risco. O Palmeiras cruzou 49 bolas ontem. 49 cruzamentos num show de falta de imaginação, de criatividade. Só foi batido nesse campeonato pelo Vasco, que cruzou 50 contra o Santos. E os dois perderam por 1-0, jogando em casa esses jogos do meia centena aí de cruzamentos na área adversária. Mas acho que é cedo ainda. Só acho que o Luiz Castro, acho que ele não faz um trabalho inovador. Se ele for embora amanhã, ele não deixa um legado. O Botafogo joga um futebol diferente. Não tem. É um futebol eficiente, muito pragmático. O time ficou de 12 jogos, em 7 não tomou gol. É o time que menos toma gol, com mais jogos sem ser vazado no campeonato, até melhor defesa. Está com um índice muito bom de aproveitamento das chances criadas. Agora, eu não sei de cabeça aqui, mas... O time que tem menos posse de bola. O segundo que tem menos posse de bola. Um dos que menos posse de bola é passe trocado. Acho que é só Curitiba que ele... É um dos que menos tem a bola, um dos que menos troca passe. Dos 20 aparece entre os últimos. De cabeça eu não lembro agora quais são as posições, mas é mais ou menos por aí. É por aí. Não, é o 18º, só pede pro Curitiba. Então, assim, é uma equipe que joga um futebol parecido. A proposta de jogo é parecida com de outros times aqui do Brasil, desde o Muricy, que acho que foi quem fez com que essa tendência de jogar dessa forma virasse realmente uma tendência, né? Esse tipo de jogo no futebol brasileiro na década de 2000. E não é muito diferente. Agora, é eficiente, está funcionando. O que eu acho curioso, já falei isso antes, vou repetir aqui. Quando o Anderson Moreira foi demitido pelo Textor, ele falou o seguinte: não é esse jogo que eu quero ver. Não há grande diferença da filosofia de jogo do Anderson para essa filosofia de jogo, que está muito bem no esporte, né? Que é o time que mais faz gols, inclusive. Olha que coisa curiosa. O esporte na Série B. Mais do que o City. Né? Da Espanha. Exato, bem legal até esse número. É muito claro que são competições diferentes, mas não deixa de ser interessante, né? O esporte fazendo aí muitos gols. Mas eu não vejo tanta diferença da proposta de jogo, da filosofia, do que o Anderson pregava no Botafogo, no momento de time mais fraco, sem reforços e tudo mais, para o que o Luiz Castro coloca. Eu não estou aqui dizendo que o Luiz Castro faz um bom trabalho, nada disso. Mas ele não está... Se ele for embora amanhã, ele deixa um legado para o Botafogo, que é o legado da liderança do campeonato, com 7 pontos de vantagem, numa situação completamente nova para o Botafogo depois de muitos anos. Já conheceu o professor também, né, irmão? Já sim, para o segundo ano, contratado, inclusive, com a aval dele. Os jogadores estão chegando. O Botafogo fez contratações em 2 lotes no ano passado. Então, por isso eu falo que não vai chegar ninguém agora. E uma segunda leva. Eu vi agora uns diretores do Botafogo falando, não, a leva foi no ano passado para chegar nesse estágio agora e não contratar. Exato. Pode ser, pontualmente. Tá liderando, pode ser, mas eu tô falando que a estratégia deles foi para isso mesmo, acontecer isso. Inclusive, a mais cara a contratação, o Patrick de Paula não machucou, mas mesmo antes de machucar, não jogava. Né? Ou seja, foi 6 milhões de euros, né? 50%, uma coisa assim. Esse não joga. Não é surpreendente que ele tenha tido problemas lá, porque no Palmeiras também já era um jogador um tanto quanto problemático. Até por isso o Palmeiras não fez muita questão e logo negociou. Então, acho que tem esse detalhe. Acho que o Luiz Castro não deixa ser hoje um legado. Você não vê no Botafogo uma coisa inovadora, um jogo diferente. Não, é um jogo eficiente, bem treinado, ele mostra competência, é um bom técnico. É organizado. É organizado. E ontem eu acho que demonstrou muita maturidade no segundo tempo, com comportamento, assim, de suportar a pressão, não correu grandes riscos. E só não venceu por mais que o Vitor Sá perdeu lá, aquele gol que foi a chance mais clara no contra-ataque ali. Quando entrou o Matias Segovia pela direita ali, o Botafogo passou a ser muito mais perigoso, né? Porque o Palmeiras também se lançava, os espaços começaram a ficar mais generosos. Então até nisso ele foi bem, fez uma boa mexida. Acho que faz um ótimo trabalho, isso é inegável. Ninguém lidera o campeonato com essa folga para o segundo colocado. O Tietchan já com cartão. O Tietchan já com cartão amarelo poderia ter sido expulso no primeiro tempo. Ele troca 2 caras no intervalo. É muito incomum isso no futebol brasileiro. Ele está ganhando fora de casa de um grande rival. Mas o Tietchan não foi. Você vai lá e troca 2. O Tietchan foi escarrado, porque logo quando dá o amarelo pro Tietchan, que a gente não viu, acho que foi por reclamação, não levou 2 minutos, o Tietchan faz uma falta que, se não tem amarelo, o Daronco teria expulsado, teria dado o amarelo, porque ele já deu logo na sequência.